Beleza, tô aqui com o Bernardo Cédula Sec. Beleza. Acabamos de terminar um intensivo aqui, fazendo um curso Platinum, né? Diversos conteúdos, mais teoria que números. Bem mais teoria. Que vai ser uma coisa diferente, né? Que geralmente as pessoas estão acostumadas É verdade, é verdade. Quero aprender em quantidade, quero aprender números em quantidade. E a gente gravou aqui vários insights bem bacanas sobre sutilezas e aspectos teóricos da mágica que o Bernardo tem muito a acrescentar. Você tem quantos anos? Tem 19. 19 anos. Caramba, cara. A última vez... Mas você faz 20 esse ano? Eu faço 20 agora, daqui a Agora, alguns dias. é verdade. Teu aniversário daqui a pouquinho, tá bom. 19 anos, caramba. E pergunta aqui. Bem, o Bernardo, você vai ver pelo material que a gente vai publicar aqui, caso você ainda não conheça ele. Ele é um dos mágicos aqui do Brasil mais dedicados à cartomagia, com ideias próprias e, assim, tem um trabalho muito bom de mágica com cartas. Pergunta, por que baralho? Por que cartomagia? Então, na verdade, tudo começou quando eu comecei a fazer mágica, né? Eu fazia mágica com qualquer coisa quando eu comecei. Só que a diferença é que, por algum motivo místico... Não por algum motivo místico, porque o baralho era muito mais fácil de eu carregar, era muito mais fácil de eu estar sempre com o baralho. Então, eu comecei a fazer mais mágica com baralho por causa disso. Só que aí, em 2010, né, no meu primeiro congresso de mágica, eu vi o Dani Ortiz, né? Que depois virou, pra mim, o melhor mágico de todos. E a minha grande inspiração da mágica. E ele só fazia mágica com cartas. Então, até aquele ponto, eu sabia que eu queria fazer mágica com cartas, mas não tinha tanta certeza que era só com cartas. Que seria isso, né? Exatamente. Aí, quando eu vi ele, foi o momento mais mágico que eu já vivi. E literalmente eu chorei, não porque eu não sabia, claro que eu não sabia, mas por causa da emoção que eu senti. E aí, a partir daquele momento, eu falei, cara, eu preciso parar tudo, eu vou fazer só mágica com cartas, e eu vou estudar toda essa parte que eu não entendo, que me fez sentir assim, pra eu poder tentar fazer as outras pessoas se sentirem da mesma forma que eu me senti. Isso foi em que ano? Isso foi em 2010. 2010, em qual ocasião que ele veio? Foi no EMAG. No EMAG, tá. Tá certo. Antes disso, você não conhecia o Dani? Não. Meu amigo só tinha me falado, olha, tem um mágico muito bom que vai estar no EMAG, esse daqui. Eu fiquei tipo, tá, tanto faz. Tá, muito bom. Pois é, cara, cartomagia tem isso, né? A praticidade, você poder viajar, é um código universal. Pois é. Apesar que existem baralhos diferentes e tal, com, né, o baralho espanhol, tem uma... Inclusive tem uma coisa que o René Lavin falava. Isso que eu ia abordar agora. Foi você que me contou isso? Não Sobre sei. o Copperfield e tal, né? Não, eu não sei. Vai, conta. Não, na verdade o que eu ia falar não era sobre Copperfield. Não, porque É que tem história... Vai, conta. Bom, o que o René Lavin ele falava era... Ele falava assim, eu finalmente cumpri o meu sonho, que é viajar o mundo com um baralho de cartas. E aí o Dani falava uma coisa, ele falava de sacanagem pro René, ele falava assim, eu nem isso, que eu peço emprestado. Então, é a mesma história, tá? Então alguém me contou de maneira diferente, que é o seguinte, como é que é? O René tava contando pro Dani, falou, poxa, bacana, né? Você vê o Copperfield fazendo aquelas ilusões e tal, só que ele tem que viajar o mundo. Imagina, ele vai fazer um show em outro lugar, tem que levar um caminhão, um avião cheio de coisa, né? Aquela galera toda, a equipe, as pessoas e a parte física e tal do negócio. Eu não, eu tenho a oportunidade, o prazer de poder viajar o mundo com um baralho de cartas. Aí o Dani falou, eu nem isso, quando eu peço emprestado na hora. Então, quem conta o conto, aumenta o ponto, e a gente não sabe como é que foi a história de novo. Não, quem me contou foi o Dani, então. Foi? Então beleza. Diretamente da fonte, né? Sobre o Dani, e aí, como é que foi? Hoje você é até colega pessoal dele, vocês se comunicam e tal. Como é que foi essa oportunidade de se aproximar dele e essa experiência? Você passou lá quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 82 dias, não 3 meses. Nossa, você contou direitinho. Não, porque eu tinha que saber disso por causa do seguro. Tá. O seguro certo cobria até 83, aí você ficou 82, né? Não. Tá, conta aí. Mas eu tive a sorte muito grande de conhecer, de encontrar com o Dani em diversas partes do mundo, não só aqui no Brasil, mas também em Las Vegas, na Espanha, em outros lugares. E em um determinado momento, que foi, acho que foi no Rio de Janeiro, eu ia falar aqui no Rio, mas eu não tô no Rio, esqueci disso. Mas no Rio de Janeiro, no Magic in Rio, eu me tornei mais amigo dele, porque eu fiquei conversando mais com ele e tudo mais, até porque, não sei, era um congresso que já estava muito tranquilo em relação a isso, então eu fui tentar a sorte e conversar com o Dani pra ver. E aí eu mostrei algumas ideias e tudo mais, e acabou que a gente ficou amigo. Como é que você abordou ele? Na tora, você chegou, não sei dizer. Uma coisa e tal? Não, e não sei. ele foi receptivo? Sim, o Dani é muito super gente boa. isso, Inclusive exato. é uma coisa que ele e o Tamariz falam, que o que mais importa, você pode ser um puta de um mágico, você pode ser muito bom, mas você precisa ser uma boa pessoa. Então, se você não for uma boa pessoa, não
não tem aquela, não é aquela mesma coisa. Você precisa ser uma boa pessoa no palco e fora do palco, entendeu? Então ele fala isso, ele fala que né? a pessoa Alguns não são, é a mas- coisa mais importante. Uhum. Isso é o que ele e o Tamariz falam. Então também o Tamariz é muito gente boa e tudo. Então a maioria dos mágicos espanhóis que seguem essa filosofia, eles são muito gente boa. E obviamente se eles são muito gente boa, eles são pessoas interessantes e isso ajuda muito no show deles. Porque você sabe, né? Eles falam que depois de 20 minutos não sobra mais a figura do mágico, só sobra a pessoa, a persona. Uhum. Então, Tá. eu acho isso muito interessante e É, eu concordo plenamente. todo- Eu aprendi eu- também com meu pai a ser... Uma das ideias dos Sete Velos Mágicos do Tamariz é justamente essa questão que não se sabe porquê, não se sabe como, mas algumas coisas a plateia percebe. Exatamente. E você como pessoa, os seus gostos pessoais, os seus valores, as suas crenças, tudo isso você de alguma forma você transmite isso, as pessoas absorvem isso, né? Exatamente. O seu verdadeiro caráter, a sua personalidade e tudo mais. Mas então, sobre o Dani, aí você foi falar com ele? Assim, aí a gente acabou ficando amigo. Comecei a começar trocando ideia com ele, trocando ideias. E aí ele viu que eu conhecia tudo dele, porque depois do IMAG, eu comecei a estudar tudo que eu encontrava do Dani, qualquer coisa, porque era assim, a coisa mais mágica que eu tinha sentido, eu queria entender tudo daquilo. Então eu comecei a estudar todas as coisas do Dani. Tudo que ele já publicou em todo exatamente. vídeo, em todo... Inclusive, hoje em dia, quando eu tô numa conferência com ele, ele para a conferência em determinado momento e ele fala assim, olha, se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre o meu trabalho, qualquer coisa que eu já tiver publicado, que não tiver publicado, as sutilezas, o nome do efeito, ou qual é o método, você não pergunta pra mim, pergunta pro Bernardo, que ele sabe tudo. Só existem duas pessoas que sabem tudo sobre o meu trabalho, que é ele e o Ian Frisch. Ele sempre cita nós dois. E eu acho isso muito engraçado, né? Bacana, legal. Pra você ver o quanto eu estudei ele. Eu sei, cara, eu lembro disso quando eu tava começando, a minha grande referência, eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, era o Michael Amarra. Eu aprendi Michael muito com os DVDs dele. E chegou um ponto, cara, que eu sabia, eu sei o nome da filha do... Até hoje eu lembro das coisas. Eu sei o ano que ele nasceu em 56. Em West Virginia, eu sabia o nome da esposa, não sei o que ele mudou, ele mora numa... Eu sabia até a cor do piso da casa dele. Enfim, mas beleza, como é que você foi pra Espanha? Como eu fui pra Espanha... Como é que foi? Porque você ficou na casa do Dani lá, foi isso? Sei. Todo tempo, não? Quase todo o tempo. Eu fiz uma conferência lá e dei uma viajada, mas a maioria do tempo eu tava ali trabalhando pro Dani. Tá, só um detalhe, a gente tá falando Dani, caso... o Dani da Ortiz. É o Dani da Ortiz, então se você não conhece, você deveria conhecer, procura, bota no YouTube, no Google, Dani da Ortiz. Hoje é um grande nome da mágica espanhola, cartomagia, ele tem uma... Ele é um grande nome da mágica mundial. Da mágica mundial, Agora pois é, tá mas muito assim, conhecido. da Espanha, né? Só pra, Sim, ele tem da esse espanhola. estilo da escola espanhola. espanhola de mágica, então, enfim, você deve conhecer. Mas vai, continua. Aí beleza, você foi... Não, na verdade eu fui uma vez antes do FISM em 2015, foi a minha primeira vez na Europa, né? Mas ali não foi nada. Aí ele me convidou, ele falou, vem aqui, vem um pouco antes, fica aqui uma semana na minha casa, a gente vai pro FISM junto e tudo mais. E aí eu acabei indo. E aí foi muito divertido e tudo mais. E aí ele falou, olha, quando você quiser trabalhar pra mim, é só aparecer aqui um dia, só me avisa. Aí eu falei, então tá bem. Ele falou de trabalhar pra mim? Ele falou. Tipo, fazendo o quê? Era mais na parte criativa e tudo mais, e qualquer coisinha também que precisasse. Sim. Então eu fiz muita tripla intuição lá, eu preparei muita tripla intuição. É verdade. Entendeu os telefones dele também? Não? Hã? Entendeu o telefone, fez a parte... Não, só isso que não, porque ele só usa o celular dele. Ah, Tá. Então é tudo tranquilo. Mas eu ajudei também a escrever coisas. Ele falava, eu quero fazer agora um DVD sobre Akan. Você lembra dos Akans que eu te mostrei há muito tempo atrás? Aí eu lembrava de alguns que nem ele lembrava. Eu falava, olha, tem esse. Ele falava, é verdade. Ah, legal. Então você fez essa parte... Sim, também. E aí também ele sempre vinha pedir minha opinião sobre mas isso foi a primeira vez que você foi pra Espanha? Isso foi a primeira vez que eu fui pra Espanha. Eu ajudava ele um pouco. E aí ele me convidou ele falou, olha, quando você quiser vir aqui pra Espanha, passar uns meses aqui, me avisa, aí você fica trabalhando pra mim e tudo mais. Eu falei, então tá bem. Aí um tempo depois, no ano passado, né, em 2016... eu acabei realmente cedendo e eu fui. E aí eu fiquei lá. Ficou lá 82 dias. 82 dias. Todo o tempo na casa dele lá? Não, eu acabei lá, né? eu acabei viajando, encontrando com alguns amigos e conhecendo novos amigos. Então eu fui pra casa por exemplo, eu fui pra Valência, pra casa do Juan Manuel Marcos, que é um mágico espanhol muito bom. Ele é
Ele é foda, ele conhece coisa pra caramba. Então ele é o tipo de. Ele é a pessoa que, tipo, se o Henry Evans, o Dani ou o Tamariz tem alguma. Quer saber como ele vai fazer esse efeito, ele vai lá e liga pra ele e fala, olha, eu queria fazer isso. Aí ele fala algumas soluções. Então pra você ver o nível dele, né? E aí eu fiquei uma semana na casa dele, eu também encontrei com o maestro Luiz Zarza, que tem a teoria da mágica ficcional, que é completamente diferente das outras teorias. Eu também encontrei com várias pessoas, encontrei com o Rea e vários amigos antigos e novos também, com o Woody. Porra, bacana, hein? E pelo fato de eu estar com o Dani, então mesmo que eu não conhecesse alguém, eu falava, Dani, eu queria conhecer essa pessoa. Ele ia lá e ligava. Claro, porque ele já Claro. é vindo dele, ó, queria que você conhecesse o Bernardo, fulano de tal, já é um convite muito mais fácil. Uhum. Você estava lá na Espanha, você teve a oportunidade de conviver com todos esses gênios, né? Sim, Imagino pois que é. deva ter sido Um privilégio. um privilégio Com e um certeza. momento muito construtivo, né, cara? De aprender muito e questionar Demais, o que você já eu também. sabia. E também não só por isso, porque, por exemplo, na casa do Dani, ele tem uma biblioteca lá que ele tem, acho que 2.000 livros, alguma coisa assim, a maioria deles assinado, inclusive. E, cara, então eu tava durante 3 meses ali fechado naquele lugar, escolhendo livro, lendo e lendo pra caramba. Coisa porque livro aqui no Brasil é complicado de conseguir, né? Ainda mais com conteúdo, porque em português é quase impossível você achar alguma coisa muito boa. Caramba, 2.000 livros. Pergunta, tipo revista cara de fofoca. Ele mora em casa ou apartamento? Ele mora em apartamento. Apartamento? É mesmo, cabe isso tudo lá, cara. Tem um quarto lá. Não, é que na verdade o que acontece? Ele tem dois lugares. Ele tem a casa dele e ele tem um estúdio que fica a 2 quarteirões da casa dele. Ah, tá. Então, é o que eu quero fazer. Maravilha. Porque agora esse estúdio aqui, a gente tá gravando aqui em Brasília, né? Aqui na casa onde eu moro, tô mudando pro apartamento, eu vou alugar 2, um que eu moro e o outro pra poder fazer o estúdio. Olha que maravilha. Depois eu te mostro, então, um vídeo que eu tenho do estúdio dele. É bem legal. É o estúdio pro projeto dele, né? O site. O estúdio que ele usa pra tudo. Que ele usa pra estudar, pra fazer conferência online, pra gravar efeitos, pra gravar DVD de outras pessoas. Não, hoje cada vez mais a gente tá fazendo muita coisa online, né? Hoje você... Pô... Ele tá apostando nisso, ele tá começando agora a fazer essas conferências online. Exato, às vezes em vez de você fazer... As pessoas não tem que ir até você pagando uma... Quer dizer, claro que nada substitui a experiência ao vivo, mas você conseguir fazer um webinário, um hangout com pessoas que você convidou, você já consegue se comunicar com tanta gente, né? O cara vai assistindo e tal, então vale a pena ter uma... Bacana. E aí você fez uma conferência lá também, não foi? Eu fiz uma conferência. Eu fui convidado para mais de uma, só que eu recusei por motivos de tempo, né? Eu não tinha muito tempo. Mas eu fiz uma conferência lá que foi... Aonde? Qual cidade? Foi em Córdoba. E na verdade eu tava com medo, né? Porque eu sou tão influenciado pela mágica espanhola, e aí eu vou fazer mágica na Espanha para espanhóis. Aí eu já tava com um pouco de medo, eu tava, porque eu vou ensinar teoria para pessoas que me ensinaram. Esse brasileiro aí, achando que sabe do nosso assunto. Aí eu fiquei com mais medo ainda, porque o cara que tava organizando, que é um amigo meu, ele falou... Era... Esqueceu. Tá, tudo bem. Era o Paco Salas. Tá. A memória é muito ruim. É, que são muitas pessoas também. Mas o Paco, ele me falou assim, olha... Lá no lugar onde você vai fazer, não vai ter muita gente, vão ter umas 15 pessoas, alguma coisa assim. Mas tem pessoas de todos os níveis. Tem pessoas, desde que acho que começaram agora há pouco, há 1 ano na mágica. Tem as pessoas com nível médio, que já estão há 10 anos na mágica. E tem as pessoas que conhecem muito, tanto a nível Tamariz. Aí eu, como assim a nível Tamariz? Ele as pessoas que estão, tipo, na mágica há 70 anos, assim. Eu falei, tipo, fudeu. E agora, o que eu vou fazer para essas pessoas? Mas, por sorte, eles se impressionaram bastante. Eu fiz os efeitos, umas ideias minhas, e acho que eles gostaram bastante. Por sorte. Muito bom, pois é, eu tô lembrando aqui de uma coisa que eu acho que foi o Luiz Otero que falou. Foi alguma conferência dele. Que quando ele foi convidado, né, pro Escorial, ele não sabia o que fazer, porque eu vou fazer pois é, o que eu vou fazer para eles? E aqui é até um ponto pra gente poder falar sobre o vídeo. Por exemplo, a gente tava gravando e aí você foi explicar alguma técnica, não sei se foi o Classic Force, algum controle, não lembro exatamente. Aí você falou, não, mas isso já tá explicado, não vou falar. Só que a pessoa que vai ver o seu trabalho, isso aqui, ela quer aprender com você, né? Então, por mais experiente que seja, por exemplo, você pega um ícone da mágica, você acabou de falar do Tamariz. Você apresentando um número com ideias próprias, uma sutileza sua, você como artista,
É como pintar um quadro com a sua mão, com a sua Claro, leveza da sua mão. É completamente diferente. Não tem problema nenhum, sim. claro, sim. É como se fosse você pega uma pessoa e você manda 2 artistas de estilos diferentes pintarem um quadro daquela pessoa e você vai ver que vai sair completamente diferente, né? Exato. A imagem final vai ser parecida, mas vai ser completamente diferente a maneira com que ele chegou até ali. Não, e é bacana pra gente também não ficar sempre intimidado, né? Se esse cara tem mais anos de marcha que eu, se esse cara já escreveu o livro XYZ, não tem nada que eu possa fazer que eu tô fudido, né? O que eu vou fazer? Não, pô, né? Faça o que você... Ah, o Eric falou, o Eric Charriot. Chateou. Se você estiver assistindo esse vídeo, ótimo. ele conta muito que ele foi convidado pro MM 2007, Encontro Mundial de Marcha 2007. Sim. Ele contou isso. Isso, aí ele falou, cara, o que eu vou fazer, né? Porque, pô, eu conto histórias, eu trabalho... o meu público não são os mágicos. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o Storko lá, a estrela, vou fazer espantalho, pra esse pessoal que fica treinando o Diaba 4 aí. Aí ele perguntou pro Juan, né? Cara, o que eu faço? Aí o Juan falou, cara, faz o que tu sabe fazer, faz aquilo que você já faz. E aí ele, fez e pum, e ótimo. Né? Então... Inclusive, um abraço pro Eric. Pro Eric e pro Juan, né? O Juan deve estar assistindo, porque o Juan é rato de internet. Com certeza. Então, abraço pro Juan. Se você... Fica aí a deixa. Se você assistiu o vídeo, manda uma mensagem dizendo que você viu, então, nos comentários. Bora. E aí, beleza. Aí você fez lá a conferência, aí você fez uma. Você fez eu fiz uma só, mas eles me convidaram pra mais, só que eu não tinha muito tempo pra isso. Então você gostou do resultado? Sim, eu gostei bastante. Foi bem divertido, o pessoal gostou bastante, então eu fiquei satisfeito. Porque eu já tava com aquele medo, então agora em qualquer lugar que eu for fazer conferência no mundo, não vou ter medo nenhum. Porque se eu fiz na Espanha e passei pra gente que conhecia, tipo, a nível Tamariz, então pra mim agora qualquer lugar é fichinho. Você já passou pela prova do mais golpe, difícil. Né? Tá certo, Tu já subiu na rocinha desarmado, né? Agora qualquer lugar que você for, tá tranquilo. Tá certo, legal. E aí você fez também uma conferência, você fez aonde mesmo? Você estava falando? Eu fiz nos Estados Unidos também. E como é que foi? Foi bem divertido. A conferência durou muito tempo, mais do que eu esperava, inclusive. Foi a primeira vez que eu fiz a minha conferência, inclusive, foi nos Estados Unidos. Durou 3 horas e meia, eu acho. Você fez nos Estados Unidos antes daqui no Brasil, inclusive. Mas antes da Espanha? Sim, também. Tá. Inclusive, o Brasil foi o 3º país que eu fiz minha conferência. Eu fiz na Espanha antes. Primeiro lugar foi Estados Unidos? Primeiro lugar foi Estados Unidos, segundo Espanha e terceiro aqui pro Brasil. Mas calma, você fez nos Estados Unidos antes de ir pra Espanha? Foi antes de ir pra Espanha. E como é que você fez lá? Calma aí, não, deixa eu dar uma pensada. Sim, foi antes de eu ir pra Espanha trabalhar agora. Mas eu já tinha ido pra Espanha por causa do FISP, né? Em 2015. Tá. Minha conferência foi em 2016 nos Estados Unidos. Tá, e foi aonde lá? Foi na Flórida. Foi em alguma Society of American Magicians? Sim, foi o IBM Ring. Tá. 116, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente qual é o número, mas... foi no IBM. Foi num IBM Ring. E aí, como é que o pessoal recebeu a mágica? Porque você tem um estilo claramente, né, escola de mágica, e como é que... Eu fiquei extremamente feliz lá, porque eles gostaram muito, inclusive teve um cara que, se não me engano, se chama Marvin. Ele veio falar comigo, ele falou, cara, eu trabalhei durante... Porque o filho do David Burglas, não? Não. Não, mas tinha um cara chamado Marvin Burglas. Não, mas é outro cara. Na verdade, eu só quero explicar a minha conferência para as pessoas entenderem. A minha conferência eu divido em 3 partes. A primeira parte, ela é um mini show que eu faço alguns efeitos seguidos para as pessoas terem aquela sensação de ver mágica, né? E logo em seguida tem um pequeno break, sei lá, de 10 minutos, alguma coisa do gênero. E depois eu começo a explicar as mágicas e depois eu com detalhes, tudo detalhado. E a terceira parte é mais uma parte que as pessoas me perguntam qualquer coisa e eu falo sobre. E se ninguém me perguntar, eu também tenho coisas para falar, né? Mas... É só pra vocês entenderem agora o que eu vou falar. Na primeira parte do meu show, que é um mini show, né? Depois desse mini show, dos efeitos terminarem, veio esse mágico falar comigo e ele falou, cara, eu trabalhei durante 15 anos pro Bill Malone junto com ele. Não pro Bill Malone, mas junto com ele. E essa é a primeira vez que eu vejo mágica em tanto tempo. E, tipo, mágica de verdade, que eu sinto a sensação de mágica. Eu acho que eu vou embora daqui, porque eu não quero saber como você fez. Aí eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, como assim? Poxa, falei, não. I will take that as a compliment. Exatamente. Né? Aí eu falei com ele, cara, fica aqui, por mais que você não queira saber os efeitos, acho que é importante você saber o resto, não só como é feito, mas a parte mais importante, que é justamente a psicologia, a parte teórica da mágica. E aí ele acabou ficando e ele gostou muito.
enfim, eu fiquei muito feliz de saber disso. Com certeza. Pô, bacana. E aqui, a gente tá falando sobre os Estados Unidos e tal, não sei o que, Bill Malone. Tem uma grande... Se você estuda já mágica há um tempinho e você já olhou os mágicos americanos e depois os mágicos espanhóis, né, principalmente de mesa, de cartomagia e tal, tem uma grande diferença. Elabora um pouco mais isso, assim, o que que você... Porque lá é claramente uma escola de mágica diferente, né? Claro. Estados Unidos. Eu não sei muito dizer como isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso aconteceu mais porque a escola espanhola de mágica ela começou a ser realmente forte com a escola mágica de Madrid, né? A AMM. E começou mais por causa do Tamariz dessas pessoas que meio que moldaram como seria a mágica espanhola. E o Tamariz ele foi muito influenciado pelo Hofzinser, né? Não sei se vocês sabem, mas o Tamariz ele sempre prega a palavra do Hofzinser. O Dani também acaba pregando a palavra do Hofzinser por tabela. Uhum. Eu ainda não. Mas é engraçado que a tradução do livro do Hofzinser, quando foi primeiro traduzido para o espanhol, a tradução era perfeita, só que tentaram traduzir para o inglês e traduziram algumas palavras erradas, então a mágica americana ela não foi tão influenciada pela mágica do Hofzinser, justamente por causa disso, porque tinha algumas coisas que faziam o efeito parecer muito mais fraco do que realmente era por causa de um erro de tradução. E o Dai-Vernon, inclusive, ele foi um dos primeiros... Que loucura, não sabia? É engraçado. Inclusive, o Dai-Vernon, não sei se você sabe, mas o Hofzinser ele criou a carta duplo dorso, né? A carta dupla face já existia bem antes, todo mundo sabia, mas o Hofzinser ele criou a carta duplo dorso. Quando alguém deu pela primeira vez pro Dai-Vernon uma carta duplo dorso, e aí o Dai-Vernon falou, mas pra que isso serve? Porque já existia a dupla face, né? Mas o duplo dorso não. E alguém entregou pra ele e falou, mas pra que serve isso? Um 0 com 0 não é nada. Aí essa pessoa, que era amigo dele, falou, eu não me lembro qual era o nome da pessoa, falou assim, mas um 0 você pode botar à esquerda ou à direita. E aí ele parou, pensou nisso, e ele usou isso daqui, inclusive, ele usou a carta duplo dorso, inclusive, para enganar o Houdini com isso. Um dos conteúdos do curso Platinum, ou Platinum, sei lá como é que fala. Eu chamo de Platinum, é mais bonitinho. Um dos conteúdos você conta essa história, então, sobre a parte de... Sim, sobre como ele enganou o Houdini. Como enganou o Houdini 7 vezes, né, então... 7 vezes seguidas. Só para avisar. Beleza, aqui que a gente tava falando, sim, sobre a mágica americana. Sim. E, bom, aí como a mágica americana não tem tanta influência do Hofzinser, porque o Hofzinser foi a primeira pessoa, não sei se vocês sabem. Olha, agora eu tô pregando a palavra do Hofzinser contra a minha vontade. Não sei se vocês sabem, mas o Hofzinser, ele na época dele, ele foi uma pessoa que mudou completamente a mágica no mundo. Ele foi quem criou o Force clássico, um Force em leque. Ele foi quem pensou, foi a primeira pessoa a pensar nas sutilezas, nos detalhes dessa mágica de perto. E ele também criou vários efeitos que são até hoje clássicos, né? Inclusive tem alguns deles que não foram explicados até hoje, então só se especula como era, e que são os problemas de Hofzinser. Mas o Hofzinser, como ele pensava sempre na parte mais de naturalidade, na parte psicológica de tudo, ele foi quem mais influenciou a escola espanhola, justamente por causa disso. E já a mágica americana, quase ninguém sabia da existência do Hofzinser porque foi mal traduzido o livro, então eles olhavam aquilo e falavam, não é muito bom. Não sei o que esses europeus gostam tanto do Hofzinser, não entendo. Então eu acho, na verdade, que o principal porquê da mágica americana ser desse jeito é porque eles não conheciam a mágica do Hofzinser. Então eles focavam mais no método, no efeito, do que mais na parte psicológica e teórica que as coisas... Agora é o seguinte, o que você acha sobre isso? Eu acho que a preocupação com o comercial importa muito ali também. Não, sim, claro. Num país, numa sociedade, numa cultura que, por exemplo, Las Vegas, os cassinos, esse negócio de atrair turista, atrair cliente, eu acho que a mágica tem uma preocupação comercial maior. Sim, claro. Inclusive, um bom momento para falar sobre isso. As pessoas falam por aí, né? Ouve-se dizendo que o artista, o entertainer dá o que... O entertainer dá para a plateia o que ela quer. Uhum. O artista dá para a plateia o que ela precisa.
Tá, então, entertainers give what audience What audience need, what audience wants. e a true artist gives what the audience needs. E aí, o Ozzy Wind, que depois a gente pode falar dele também, Quase é foda. fizeram essa pergunta pra ele. Falou, e o que você acha disso? Você acha que você tem que entregar pra sua plateia o que ela quer ou entregar o que ela precisa? E aí, muito interessante, ele pensou poucos segundos, e ele falou, eu acho que... Os dois, não? Eu acho que é o seguinte, o artista, ele não entrega nem o que a audiência quer, nem o que ela precisa. Ele entrega o que ele tem. E aí, cabe a ela aceitar ou não. Então, eu acho que eu vejo um pouco da mágica menos comercial. A escola espanhola é um dos exemplos, mas não necessariamente na Espanha. Por exemplo, o René Lavande. René Lavande, eu posso estar errado, mas eu não sei se ele se preocupou muito com isso vende, isso não vende. Eu acho que ele entrega o que ele tem. E aí as pessoas acatam ou não. No caso dele, acatou. Muito bem, né? Inclusive ele usava a parte comercial como o homem de uma mão só. O mágico de uma mão só. Uhum. Só que ele não gostava desse título. Não gostava de ser comercial, mas ele só se tornou conhecido porque ele só tinha uma mão. Mas depois disso, os shows dele definitivamente não era focado para vender. O show dele, ele usava muita parte das emoções das pessoas, contando histórias e mostrando coisas únicas que só o René Lavande pode mostrar. E aí, de novo, você não conhece o René já faleceu, né? Infelizmente, há 2 anos, né? Nossa, já há 2 anos? Foi 2015, eu tava no Flasoma, eu me lembro. Caramba! Eu nem sei, eu não cheguei a conhecê-lo. Eu vi ele ao vivo em 2007, lá em BH, no MM 2007, quando a gente falou do Eric agora há pouco. Mas então, o que eu ia dizer é o seguinte, Então, beleza, essa ideia é que o artista, ele entrega o que ele tem, ele não entrega o que você precisa, o que você quer, ele entrega o que ele tem, ele é muito honesto consigo mesmo, entrega o que ele tem, e aí cabe à plateia, cabe ao mundo aceitar ou não. No caso do René aceitou, no caso de vários outros aceitaram, mas quantos artistas incríveis tem por aí, não só na mágica, na música, no malabarismo, que eles não querem ser igual a outra pessoa, eles não querem criar, eles não querem fazer igual o outro, eles entregam aquilo que eles têm, mas não acataram, sei lá, quem sabe não foi, sei lá, uma música que é tão diferente que não colou, que não foi comercialmente aceita, que não tocou. Porque muitas dessas coisas acabam que encaixam direitinho, né? Uhum. E as pessoas se tornam grandes lendas. Uma vez aqui em Alto Paraíso, que é uma cidade aqui perto de Brasília, lá no meio do matão ali, lugar de cachoeiras maravilhosas até, eu tava vendo uma pessoa, cara, tocando, fazendo música com instrumentos assim, que ele mesmo fabrica, tudo de bambu e tal, um negócio que eu nunca vi ouvido antes, cara, bem diferente. E, sei lá, acho que algumas pessoas dão certo de serem acatados muito bem e explodem fazendo sucesso, e outros também não, né? Tem isso, né? Acho que quando você é muito original e não se preocupa com comercial, assim, a gente não pode esquecer dos artistas, o que eu não estou falando que é um grande problema, mas assim, você entregar aquilo que você tem, e o que o Ozzy Wind falou, cabe a plateia acatar ou não. Sim, não, isso eu concordo, mas eu não sei, eu acho que todos os artistas que fazem alguma coisa diferente realmente botam toda a paixão dele naquilo. Eu acho que o público, eu não mais penso ou menos. em Olha Van Gogh, morreu, ninguém conhecia ele. Você estava falando diretamente da mágica. Não, qualquer, né? Eu acho que é muito mais fácil você fazer cópias da Mona Lisa e vender na feira do que você fazer uma coisa sua, entendeu? Não, sim, mas a questão também é diferente, né? Porque o Van Gogh, por exemplo, ele morreu sem ser conhecido, claro. Mas isso não quer dizer que as pessoas não gostavam da pintura dele, só quer dizer que ele acabou não se tornando conhecido. Então eu conheço muitos mágicos que são muito, muito bons e que não são tão conhecidos. Por exemplo, inclusive tem um mágico do Rio, que é um dos meus melhores amigos mágicos, é com quem eu mais troco ideia, que é o Nicolas Araújo. Exatamente. E ele é absurdo, ele conhece coisa pra caramba, ele pensa na parte psicológica, na parte teórica. Resumindo, eu diria que ele é um mágico completo, assim. Só que ele não é quase nada conhecido. E por quê? Não é porque as pessoas não gostam. Não, porque também, mas o Nicolas... abraço pro Nicolas, fazer ter assistindo. Abraço pro Nicolas, não sei. Eu conheci ele em 2006, no CBM.
Gente boa. Ele tava com o Léo Lins, ficava eu, ele e o Léo Lins trocando ideia. O Nicolas, ele tá meio que giving a shit pra essa parte comercial, né? Eu tô errado? Tipo assim, Mais ou ele menos, é não, ele, né? Sim, ele é ele, mas ele acaba. Ele não dá. Tipo assim, ele não faz questão de ir em programa de TV, fazer não, coisas... sim, isso ele não gosta. Pois é, eu acho Ele faz estranho. ele faz muito bem aquilo que ele faz e ele segue com foco aquilo. E, mas o Silvio Santos não quer ver cartoon, porque tem essa, né, agora, né? Não sei se você ficou sabendo. Não, se você for no Silvio tem que fazer alguma coisa, porque se você pegar um baralho, ele te corta, ele não quer ver baralho. Gente, eu tô lá pra entregar o que eu tenho. Cabe a você catar ou não. Eu não vou ficar me submetendo. Não, então ele quer ver bola de espuma saindo do iPad. Então, beleza. Então eu vou lá fazer bola de espuma. Pois é. Vocês não querem fazer isso. Então, Bernardo, outra coisa. Quais são os mágicos? 1, 2, 3, não sei... as suas referências, quais são os mágicos que mais te inspiram? Isso é uma boa pergunta. Eu, na verdade, tem 3 mágicos que são os que eu chamo de pilares, né? Eles são as pessoas que mais me influenciam e cada um por um motivo específico. Esses 3 mágicos são o Ozzy Wynn, que a gente já falou dele, o Danny Ortiz e o Pete Harlin. Pete Harlin, para quem não conhece, ele é um dos melhores mágicos do mundo, com certeza, e ele é alemão. Ele faz parte dos Flicking Fingers. Uhum. Ele é absurdo. Se vocês não conhecem, vocês têm que ver. E, basicamente, por que cada um deles? O Danny Ortiz é por causa da psicologia e toda a teoria que ele aplica na mágica, que oculta as técnicas dele, ele mexe com as emoções da pessoa que oscilam. Resumindo, é tudo muito bem pensado, mas a parte mais importante para mim do Danny é a parte psicológica que ele usa. O Pete Harlin ele também usa essa parte psicológica, claro, e sutilezas, mas a parte mais importante do Pete, pra mim, são os métodos que são absurdos, são coisas impensáveis, porque, claro, como eu disse já, o método ele influencia o efeito, nem que seja pouco, mas ele influencia alguma coisa. E os métodos dele são os métodos mais absurdos e eu diria que os melhores que eu já vi na vida. Então, a parte que mais me influencia dele são os métodos dele, que me influenciam a pensar em alguma coisa fora da caixa que seja muito absurda também. Claro que nem sempre eu consigo, mas uma vez ou outra até acontece. E o meu terceiro pilar é o Ozzy, justamente porque eu não conhecia o Ozzy, eu conhecia ele de nome, já tinha visto alguns vídeos dele, mas nada demais. E eu já tinha lido umas publicações que são muito interessantes também. Só que eu conheci ele no começo do ano passado, num congresso no México, e eu acabei ficando amigo dele, e cara, ele foi definitivamente um high point do congresso, porque tudo que ele faz, obviamente é muito bem pensado, com um método muito bom, mas ele aplica cada sutileza que eu me divertia, mesmo que eu sabia exatamente como é que ele fazia, mesmo que eu soubesse exatamente o que ele fazia, as sutilezas dele me agradavam tanto que eu podia assistir aquilo pro resto da minha vida, assim, sem parar. Por exemplo, aquela... Não sei se eu posso falar isso aqui. Uma sutileza que inclusive David Blaine usa do leque. Exatamente, do leque. Não, do triunfo não. Daquela de adivinhar a carta. Tipo, pensa em uma delas, tá. Tudo bem. Sim, que ele Isso fez. Ele fez isso é só uma sutileza, mas essa sutileza já altera o efeito completamente. Aquilo que ele fez no Jimmy Fallon. Exatamente. Então, que ninguém pode saber. Isso gerou Daniel Prado, Juan Araújo, Emerson, o pessoal, o Léo Glass, né? Todo mundo lá do grupo que a gente tem em comum. Cara, a gente conversou muito tempo durante isso. Sobre esse assunto, principalmente com o Juan. Mas resumindo, eu vi na mágica dele que as sutilezas que ele usava faziam uma diferença absurda. Porque ele conseguia criar efeitos muito mais fortes através das sutilezas, mas não tipo usando psicologia, de forçando você a pensar coisas diferentes, não. Ele usava aquilo para, por exemplo, criar um efeito mais forte, no caso do leque, de pensar em uma das cartas que a pessoa viu, e aí depois ele adivinhava todas as cartas e chegava e sobrou uma, que é justamente a carta que você está pensando, o 2 de espadas, por exemplo. Ou seja, ele conseguia juntar tudo isso na mágica dele. Uhum. E pra mim isso foi o melhor high point de todos. Eu jurava que você ia falar do Tamariz.
Não, é porque... Não, ele não tá entre os três? É porque é difícil Não. escolher, eu sei. Não, é porque na verdade o que acontece? Obviamente tem os submaestros, né? Tem o Tamariz, tem o Dart Green, tem muito o Bill Malone, por exemplo. O Malone é muito engraçado, adoro ele. Enfim, tem muitos mágicos que me influenciaram, mas nenhum Você fala do deles... Bill Malone, você fala muito dele, mas eu jurava, se me perguntasse, eu jurava que ele não seria uma das suas referências, porque... Ele é uma das minhas referências pela persona dele. Tá. Porque, tipo, ele pode te xingar enquanto ele tá fazendo mágica. Você só vai rir, você não vai aceitar aquilo como uma coisa. Então ele é mais um mágico de humor, mas que obviamente, tecnicamente, muito bom. Muito bom, muito bom. Absurdo. Assim como o David Williamson, Exatamente. muito engraçado, mas tecnicamente, porque acontece que a gente pensa, quando o cara é um mágico de humor, ele tá meio que se desleixando pra técnica, Pois é. mas Não, mentira. Pois são bons exemplos, né, que não. Exatamente. Mas então, eu não citei ele justamente porque, citando esses três maestros, o Dani, o Ozzy e o Pete, eu já estou citando esses maestros indiretamente, né? Porque, por exemplo, os três pilares do Dani é o Leonard Green, o David Williamson e o Tamariz. Uma das maiores influências do Ozzy é o Tamariz, por exemplo. E do Leonard também, uma das maiores influências é o Tamariz. E, obviamente, tem influência da Inverno e de outros grandes maestros. Então, todos esses maestros, eles estão interligados, né? Exatamente. Sobre o interligados. Leonard, não sei onde que eu li isso. Não sei, foi ele falou naquele Green Tapes, alguma coisa assim. Mas ele fala que ele estava desanimado com a mágica, tinha deixado um pouquinho, aí ele viu o Tamariz fazendo mágica e voltou. Legal isso, né? Sim, o Leonard é muito bom. Bacana. E aí, então você viu o Ozzy ao vivo no México. Exatamente. Aí eu fiquei muito amigo dele. O Ozzy é um dos consultores do David Blaine, né? Junto com o Dani da Ortiz. E junto Algumas com pessoas o Daniel Garcia. Na verdade, o Daniel Garcia não. Não? Ele só fez um trabalho... A história é estranha. É porque, obviamente, Nesse especial ele trabalhou, né? Mais ou menos. O que acontece? Os dois... O David Blaine, ele tem dois consultores principais, que é o Dani da Ortiz e o Ozzy Wind. O Dani, ele cuida mais da parte psicológica e o Ozzy cuida mais da parte de escolher os números e das sutilezas. E aí, obviamente, tem as outras pessoas que trabalham para ele, mas que não trabalham tanto quanto eles. E, por acaso, o Dani não podia estar no dia da gravação, então ele ligou pro Daniel Garcia e pediu pro Daniel Garcia ir pra lá. Então, é por isso que o Daniel Garcia aparece no especial. Mas o Daniel Garcia, ele deve ter feito alguma coisa também, eu não sei, mas ele não trabalhou tanto quanto o Dan e o Ozzy, não, que eram os consultores principais dele. Uhum. Beleza, e aí, olha só, a gente estava conversando um dia desse, você comentou comigo que, bem, o Bernardo também toca, você toca guitarra, né? Você fazia música antes de entrar na mágica? Eu não tocava guitarra antes de entrar na mágica, eu cantava, eu queria ser cantor, né, quando eu era criança, antes de começar com a mágica. Antes de começar na mágica. Mas agora você faz, assim, você lida com a mágica e com a música only, é isso? Basicamente, sim. Eu adoro matemática e física também, então eu queria ter tempo para fazer uma faculdade de engenharia de controle e automação, porque eu acho muito divertido, mas só por diversão, porque com certeza eu não vou trabalhar com isso. Só que o problema é que eu não tenho tempo para fazer uma faculdade. Não tem. Eu até conversei com você, eu acho que você não deve. Seus pais podem ficar bravos comigo, mas se você falou, né, que você quer rodar, fazendo conferências, investir na mágica mesmo com carreira Exatamente, artística. A mágica pra mim é a minha profissão, a minha paixão não tem maior. Não, você vai ver, é muito estudo pra prova, tem que estar lá, você chega lá, teve greve, se foi em federal, e aí são 4 anos, eu acho... Eu justamente, como a mágica é a minha paixão maior, a música e fica em segundo lugar, e eu diria que essa parte de exatas fica em terceiro. Então, o que acontece é que eu acabo me dedicando muito mais à mágica do que para os outros dois, e eu trabalho com mágica, então. Então, é o que eu quero, é o que eu mais gosto de fazer. Então, é o que eu acho que eu quero fazer pro resto da minha vida. E já a música é como se fosse um hobby, como se fosse o hobby mágica para outras pessoas, né, que não são mágicos. Então, eu toco guitarra quase todo dia, eu canto também. E a matemática eu acabei deixando um pouco de lado por causa do tempo e por causa de estudo, mas sempre que algum amigo me vem, cara, eu tô em dúvida nesse problema de matemática, não sei o quê, eu me adoro. Eu também adoro, cara, acho muito legal. Eu lembro quando a minha cunhada tava fazendo a prova do Enem, eu achava legal poder olhar aquelas coisas que tentar resolver e tal, eu gosto também. O meu avô era muito da matemática, né?
Estudei com os livros dele e tudo mais. A sua mãe já não é tanto, sua mãe é da história. Minha mãe é fora de exatas. Minha mãe repetiu 2 vezes em cálculo 1 com o livro do meu avô. Imagina você estudar com o livro do seu pai na faculdade, porque é o que a universidade adota, o livro do Geraldo Ávila, e aí, cara, você não vai, foda. Mas e planos futuros? Como é que estão as ideias? Na verdade, o que eu quero com a mágica é ser o melhor mágico possível e tentar transmitir para todas as pessoas do mundo, não só leigos, mas também mágicos, a sensação que uma vez eu senti naquela época com Dani, exatamente. Sério? Exatamente. E eu já consegui fazer isso algumas poucas vezes. E pra mim foi, tipo, uma emoção muito grande conseguir finalmente fazer alguém se sentir da maneira que eu me senti. Então... E eu também quero viajar o mundo e fazendo shows de close-up e também fazendo conferências, porque eu acho que quando você ensina alguma coisa, inclusive eu falei com você isso antes, né? Quando você ensina alguma coisa, você aprende também a mesma coisa. Você fica falando, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa pra mim, eu falo sobre isso, depois eu falo, engraçado, por que eu não aplico isso na minha mágica? Aí eu começo a aplicar e melhorar. É uma das coisas que eu falo, que todo mundo deveria botar, assim, você tem um blog... Né? Você compartilhar ideias, ou então você começar a escrever um livro. O fato de você começar a explicar para alguém, ou para uma pessoa diretamente, ou então escrevendo, imagina que algum dia alguém vai ler aquilo, te faz entender até aquilo que você achava que você entendia, você começa a entender melhor, cara, é incrível. Exatamente, eu concordo, fazer conferência, explicar para as pessoas, dar aula, né, ser professor. Exatamente. Ser professor é muito bom, ser professor, as pessoas te terem como professor, muito legal isso. E aí eu quero viajar o mundo ensinando os mágicos a serem melhores, porque eu acho, eu vou falar de verdade o que aconteceu. Quando eu pensei em fazer uma conferência, eu pensei o que está faltando na maioria dos mágicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E aí foi justamente a parte que a mágica espanhola é tão boa. Não é quantidade de números, né? Exatamente, quantidade de números a gente sabe dezenas de milhares, né? Uhum. A gente sabe muito efeito. Mas a parte mais importante é a parte que está na mágica espanhola, que é a parte do entendimento da psicologia e da teoria. Eu sou um pregador disso, eu vou falar isso pra sempre, assim. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque essa é a diferença entre os mágicos que são muito bons e os mágicos que são ok. Então, eu quero passar esse conhecimento pra frente também, não só pra eu aprender mais e me tornar um mágico melhor, mas também pra fazer com que a mágica seja, pra aumentar o nível da mágica. Então, eu acho isso muito importante. Então, é por isso que eu quero também fazer conferências pra mágicos. Então, Bernardo, sucesso pra você. Obrigado. Desejo que excelentes coisas aconteçam nessa jornada, como já aconteceu. Obrigado por ter vindo aqui gravar pro Magic Online. Foi um prazer, foi um imenso prazer. Foi bacana, foi uma imersão de conteúdo, né? Foi bastante coisa. Eu espero que vocês gostem. Tenho certeza. Se você está assistindo esse vídeo, você achou bacana o bate-papo aqui, o estilo do Bernardo, faça parte desse curso Platinum ou Platino, que eu tenho certeza que você vai aprender vários conhecimentos valiosos.